Olá, eu sou o Tomás Gaida, sou responsável pelo Departamento de Comunicação e Marketing e hoje nós teremos um bate-papo com a Puyat com a nossa convidada, a doutora Tânia Cerqueira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tomás, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, doutora, e hoje o bate-papo vai ser sobre inadimplência. E doutora, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua trajetória. Bom, Tomás, eu sou sócia de um escritório de advocacia aqui em Campinas. A gente atua fortemente na área condominial, nós prestamos assessoria jurídica para condomínios e uma das vertentes é justamente a cobrança de inadimplência, seja ela extra ou judicial. Então, fico muito honrada com o convite e estou aqui preparada para responder suas perguntas. Ah, que ótimo, fico muito feliz também de você estar aqui, aceito o nosso convite e vamos conversar. Primeiramente, o que é inadimplência? A inadimplência é quando você deixa de pagar um débito na data de vencimento. Então veja, muita gente confunde inadimplência com dívida. Não necessariamente, isso é muito bacana. Porque a dívida, vou te dar um exemplo. A dívida do cartão de crédito, quando você faz uma compra parcelada, você parcela em 10 vezes, você tem a dívida. Mas você só vai ficar inadimplente com essa dívida se você deixar de pagar. Ou a fatura do cartão, ou aquele carnê de loja, né, que às vezes as pessoas fazem a compra parcelada em loja. Então, a inadimplência é quando você deixa de pagar uma dívida na data agendada. Entendi. Nossa, eu não sabia realmente. Muitas pessoas acham que a dívida é inadimplência, não necessariamente. Por isso que a gente usa muito esse exemplo do cartão de crédito. Porque Entendi. a pessoa faz a dívida parcelada, mas ela está pagando na data, então ela não está inadimplente. Entendi. E passando agora para a nossa outra questão, o que a inadimplência afeta realmente nos condomínios? Nossa, ela afeta muito, Tomás, pelo seguinte: todo ano o condomínio tem que fazer a sua previsão orçamentária. O que é isso? A previsão dos seus gastos anuais. Porque o condomínio tem as contas de água, luz, telefone, jardinagem, a portaria, que muitas vezes é terceirizada ou virtual, ou mesmo quando ela tem os seus funcionários próprios, então ela tem que fazer aquela programação do seu gasto anual. Sim, as manutenções Exatamente, também, todas né? as manutenções mensais. E ela leva isso para a Assembleia apresentando, olha, durante o ano nós vamos ter o gasto X. E ela faz essa divisão por todas as unidades ou por fração ideal, isso depende da convenção, de como está previsto. Então, quando a pessoa fica inadimplente, ou seja, deixa de pagar a cota de condomínio, aquela arrecadação que é necessária para manter o condomínio não se completa. Muitos síndicos já prevêem na previsão orçamentária essa perda, mas às vezes eles fazem um cálculo de 5%, 7% e dependendo da situação, a inadimplência ultrapassa esse índice. E aí o condomínio começa a sofrer dificuldades para pagar as suas contas. Então acaba virando uma bola de neve. É, com certeza. E também, doutora, quais seriam as consequências legais da inadimplência da taxa condominial? Olha, o inadimplemento gera a cobrança por parte do condomínio, certo? Assim como qualquer outra conta que vem a cobrança, o condomínio tem esse direito de cobrar do condomínio inadimplente. Então começam as cobranças extrajudiciais. Geralmente ele recebe uma cartinha da administradora ou um aviso por e-mail. Hoje em dia, né, na época dos aplicativos, vai lá um aviso da inadimplência. Então ele começa a receber essas cobranças. Não surtindo efeito, ou seja, esse condomínio não buscando a negociação, passa para o jurídico, que muitas vezes tenta novamente resolver amigavelmente, mas não tendo resultado, vai para ação de execução. E a gente tem que lembrar que hoje em dia esse processo de execução é um pouco mais rápido do que antigamente, né? Com a reforma do código veio essa aceleração nesse processo, então pode chegar a penhorar o próprio imóvel. E uma questão que é muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem e que é muito legal pontuar, Tomás, é que a dívida de condomínio você não tem como alegar o bem de família. Muitas pessoas falam, mas esse é meu único bem, eu não vou perder. Infelizmente não é bem assim com dívida de condomínio. Dívida de condomínio você não tem como alegar bem de família e você pode perder o seu imóvel. Nossa. Então as consequências da inadimplência de condomínio são bem graves. Entendi. Realmente estou aprendendo também, porque realmente tem muitas coisinhas que eu acabo, apesar de eu também trabalhar no condomínio há alguns anos aí, a gente deixa meio... Não precisa falar. Eu realmente não sabia disso. Muitas pessoas têm isso, mas é meu único imóvel, eu não vou perder.
Mas quando a gente está falando de débito de condomínio, perde sim. Nossa, entendi. E assim, como que é feita a cobrança, né? Quais as opções mais convencionais, usuais, que assim, são aplicadas generalizando nos seus clientes em geral? Acabei respondendo as duas Sim, juntas, né? sim. É realmente a cobrança extrajudicial, que a gente pode fazer através do e-mail, de carta física. Muitas vezes a pessoa não reside no condomínio, às vezes o cadastro está desatualizado. Então, o ideal é que a administradora mande para todos os endereços que tem, seja físico, seja eletrônico. Não surtiu o resultado, tenta por telefone. E aí, se não deu mesmo, vai para a via judicial a ação de execução. Entendi, perfeito. E assim, a gente conversando, acredito que cada convenção tem uma especificidade, mas após qual período é necessário acionar judicialmente? Na verdade, Tomás, qualquer débito que esteja vencido depois de 30 dias, você já pode acionar judicialmente. Entendi. É que como a maioria dos bancos deixa que o boleto válido por 30 dias, a gente não costuma cobrar antes desse período. Então, por exemplo, uma cota condominial que vence todo dia 10. Aquele boleto emitido, na maioria das vezes, tem validade até o dia 10 do próximo mês. Então, a gente não costuma cobrar, acionar judicialmente antes disso, porque a maioria sabe desse período que ela tem para pagar. Então, passados os 30 dias, mesmo se o síndico ou a convenção prever diretamente a ação judicial, ela pode ser interposta. A cobrança extra, na verdade, fica ali como uma camaradagem para não ir para o extremo do processo judicial. E uma outra questão, o apartamento financiado, ele pode ser penhorado nesse caso? Pode, Tomás, porque assim, o apartamento, quando ele é penhorado, ele tem algumas etapas para chegar até o leilão, mas vamos pressupor que ele chegou até o momento do leilão. O banco que financiou esse imóvel vai tomar conhecimento e vai se manifestar se ele também está com os créditos, né? Se a pessoa está em débito com o banco, se ele também tem créditos a receber. Se ele falar que ele também tem créditos a receber, que essa pessoa também está em débito com a instituição, quando o imóvel for leiloado, vai pagar as duas dívidas. Entendi. Então, mesmo que o imóvel esteja financiado, ele pode chegar a ir a leilão. Se ele for arrematado, vai quitar as duas dívidas e, se não der para quitar as duas dívidas, permanece o processo com relação ao saldo. Porque eu acho que muita gente acaba tendo, assim, ainda mais no sentido de inquilinos, não proprietários, dando prioridade para o aluguel, porque às vezes a taxa de juros é mais alta e o condomínio acaba sendo deixado de lado. Sim, é muito interessante essa sua colocação, Tomás, porque é aquilo que eu falei com relação ao bem de família. Sim. Às vezes as pessoas pensam, o meu cartão de crédito ou o meu plano de saúde. E lógico, no momento que a gente está vivendo, infelizmente muitas pessoas têm que escolher qual conta pagar. Mas o condomínio não pode cair no esquecimento, por mais que a correção monetária seja baixa e o juro seja só de 1%, que às vezes em comparação com o cartão de crédito ou com o empréstimo, né, é menor, tem que dar uma especial atenção para o condomínio, porque mesmo que ele esteja financiado, ele vai a leilão e se for arrematado, vai quitar o banco também. Mas existe o risco do valor arrematado não ser suficiente para quitar tudo e a pessoa vai continuar com a dívida. Agora, doutora, falando um pouquinho sobre assembleias, né? O condomínio inadimplente, ele pode participar das assembleias? Isso sempre dá um pouquinho de discussão, Tomás. O Código Civil fala que o condômino pode participar e votar estando quite com suas obrigações, certo? No entanto, algumas convenções prevêem que o condômino inadimplente pode participar. O que seria isso? Ele pode ir lá assistir, ele pode ouvir o que está sendo dito, ele pode até tirar dúvidas. O que ele não vai poder fazer é votar. Votar em si. Certo? Então, A o código, tomada de decisão em si. Exato, a tomada de decisão ele não vai poder participar. Entendi. Então, assim, o Código Civil fala da participação e votação estando quite. No entanto, quando a convenção prevê que ele pode participar, não existe prejuízo, né? Então, os síndicos costumam permitir que ele ouça, tire dúvidas e realmente só veta o voto. E daí, no caso, também em relação a assinar as convocações de assembleia, o condomínio inadimplente, ele pode fazer isso? Ele pode, porque tem a diferença. O Código Civil prevê que uma assembleia ela pode ser convocada pelo síndico ou por um quarto de condôminos. E o que acontece? Na maioria das vezes, por que esses condôminos estão chamando a assembleia?
para destituição de síndico. Porque quando o condomínio está satisfeito com o seu síndico, não tem por que não pedir que ele mesmo chame a assembleia, leve os problemas e o síndico convoque. Então, essa movimentação de um quarto de condôminos, na maioria das vezes, é para retirada do síndico. E por que o inadimplente pode assinar essa lista? A gente tem aí duas linhas de raciocínio. Primeiro, porque ele é proprietário, ele tem o direito de fazer essa convocação, não tem proibição expressa na lei de que ele não pode convocar. E o principal, no momento da convocação, ele pode estar inadimplente, mas a maioria das convenções também prevê a antecedência da Assembleia, a antecedência de soltar o edital para o acontecimento da Assembleia. Então, ele convoca, que é o seu direito de proprietário, ele participa dessa chamada e aí ele tem esse tempo para correr atrás, quitar o seu débito e poder participar. Entendi. Né? Tem convenções que prevêem 8 dias de antecedência, 10 dias, 7 dias. Então, ele pode convocar, aplicando o seu direito de proprietário, e aí ele corre atrás de pagar esse débito para no dia ele poder participar. É o mesmo raciocínio se o síndico convocasse. O síndico convocou, o inadimplente quer participar, ele corre, paga o débito e participa. Tá na mesma. Entendi. Ainda mais se foi uma decisão mais séria ou dependendo se ele quiser realmente participar. Como eu disse, né, geralmente quando os condôminos se movimentam é porque algo de muito errado está acontecendo. Então ele tem esse interesse de resolver, ele vai lá, negocia, parcela para poder participar. Perfeito. E doutora, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, que todo mundo assim ou já passou por home office ou ainda está em home office, com as reuniões remotas, como que fica essa parte do inadimplente nas áreas comuns do condomínio? Como que funciona? Muita criança brincando, Muita gritando, criança correndo. brincando. A pandemia trouxe uma diversidade de questões para os condomínios também nesse sentido. Mas a questão do inadimplente usar a área comum, ele pode. Isso gerou muita polêmica quando saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque as pessoas acham injusto, né? Poxa vida, ele não paga e está usufruindo. Mas vem de novo a questão de direito de propriedade, Tomás. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o ministro fala exatamente isso. Para você cobrar o inadimplente, você tem todas as penalidades previstas em lei. Correção, juros, multa. Muitas convenções prevêem, inclusive, que sobre aquele devedor contumaz, ou seja, aquele que está sempre devendo, que né, nunca pagou o condomínio, sobre ele cabem outras penalidades. Entendi. Cabem multas no valor de cota condominial. Então, o Superior Tribunal de Justiça diz, ele tem as penalidades para inadimplência e a gente não pode restringir o direito dele de proprietário de utilizar, porque a gente não pode esquecer que quando a gente compra um imóvel no condomínio, a gente não é dono só do apartamento ou da casa, a gente também tem parte da área comum. Então, o ministro levou isso em consideração, não restringir o direito de propriedade. E quem que é o responsável pelo pagamento da dívida anterior à posse do imóvel? Por exemplo, eu comprei um imóvel, um apartamento, e ele já tem algumas dívidas. Eu sou responsável por isso? Como que funciona? Também vai depender da situação, porque assim, quando você faz a compra entre pessoas físicas, por exemplo, Tânia vendendo para o Tomás. Se eu, Tânia, deixei débitos, o débito vai passar para você. Entendi. Porque o que acontece? Débito de condomínio é débito do imóvel, não da pessoa. O débito acompanha o imóvel, que é o que eles chamam de propter rem. Termo bonito, juridiquês. Então, o débito acompanha o imóvel, não a pessoa. Então, se eu, Tânia, omito na hora da venda essa existência da dívida, ela vai passar para você como novo proprietário. Entendi. Por isso que é tão importante, no momento de efetuar uma compra de imóvel, pedir a certidão negativa de débitos na administradora. Agora, quando você compra na planta, que aí você está comprando da construtora, o imóvel vai levar um tempo para ser entregue, etc., tem uma divisão. Você vai ser responsável pelo pagamento dos débitos quando você tiver a posse do imóvel, ou seja, quando você receber as chaves. Isso também foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque antes as construtoras, ainda até hoje, colocam no contrato que a pessoa é responsável a partir do habite-se ou a partir da escritura, e isso está incorreto. Você é responsável a partir da posse, do recebimento das chaves. Anterior às chaves, se o condomínio já foi instalado, a responsabilidade é da construtora. Entendi. Mesmo que, assim, mesmo que o imóvel ainda já esteja construído
e ainda é de Sim. posse da construtora. Sim, porque o que acontece? Tem aquela previsão de entrega de obra. Sim. E às vezes acontece, por exemplo, um condomínio que foi entregue por fases. Uma torre já foi entregue, Sim. a outra não. Tem pessoas que pegaram as chaves, outras não. Então, por isso que o Superior Tribunal de Justiça entendeu como correto a partir do momento que você tem a posse. Como que você vai ficar pagando débitos de um imóvel que você não tem a posse? Né? E também hoje em dia, devido aos financiamentos, isso pode demorar um certo tempo, aprovações de bancos ainda mais, papeladas, né? Exato. Então o superior veio justamente para botar essa linha de corte. Não é habite-se, não é escritura, não é registro, é do momento que você tem a posse. Então, nesse período que você está em negociação, assinatura de papelada, continua sendo obrigação da construtora nesse caso. Exato. Entendi. E também, falando outra pergunta sobre responsável. Quem é o responsável pelo pagamento da dívida condominial do inquilino? Esse costuma dar muito problema. Na verdade, assim, o proprietário pode passar a responsabilidade do pagamento da cota de condomínio durante o período do contrato de locação. Ai, Tânia, mas isso é óbvio. Nem sempre. A gente tem muitos problemas com relação a Exceções. isso. Exceções. Então, assim, o proprietário passa, através do contrato de locação, essa responsabilidade, mas se o inquilino não pagar, é o proprietário quem vai pagar, tá? Então, assim, quando a gente fala que o proprietário passa essa responsabilidade através do contrato, é uma questão meio que subjetiva, porque, assim, se o inquilino não pagar, o proprietário que vai ter que responder por esse débito, porque a ação de execução de débitos condominiais, você só pode interpor face ao proprietário. Eu não posso interpor face ao inquilino. Entendi. Então, o inquilino fica responsável por aquele período. Se ele não paga, nós temos que buscar o proprietário e aí nada impede que o proprietário, com base no contrato de locação, peça o reembolso. Então, é uma cadeia, né? Então, a questão é, face quem vai essa cobrança? Geralmente, nós podemos fazer a cobrança extra do inquilino, tentar negociar. Nós damos a ciência ao proprietário. Olha, seu inquilino estava devendo, cobramos, negociamos, porque o proprietário fica ciente do que está acontecendo. Porque se o inquilino não pagar, ele quem vai pagar. Entendi. E aí ele fala, nossa, mas chegou nesse montante, ninguém me avisou, o que aconteceu? Então a gente tem que ter muita cautela, mas, repetindo, se o inquilino não pagar, é o proprietário quem tem que pagar, e aí ele pede o reembolso com base no contrato de locação. Entendi. E você tem alguma dica para dar aos proprietários? Tem Olha, alguma são hashtag muitas. fica a dica? Hashtag fica a dica desse caso do inquilino. O que eu costumo orientar quando eu tenho essa possibilidade é que os proprietários coloquem no contrato de locação que o inquilino vai pagar o valor da cota condominial em conjunto com o aluguel. Ele paga para o proprietário e o proprietário fica responsável em pagar o boleto de condomínio, porque isso elimina o risco do inquilino ficar inadimplente e ele ter uma dor de cabeça com o processo. Porque lembrando, pode perder o imóvel. Sim. Então, às vezes, o proprietário não está nem sabendo do que está acontecendo, vira uma bola de neve, ele tem lá os problemas dele, às vezes aluga o imóvel justamente por necessidade de uma renda, né? Então, a dica que eu deixo é, proprietários, coloquem no contrato de locação que o seu inquilino vai pagar o valor da taxa condominial junto com o aluguel. E ele fica responsável pelo pagamento do boleto. Essa acho que é a principal dica que eu tenho. Ai, agradeço até Imagina. as dicas. Então, doutora Tânia, finalizamos por aqui. Agradecemos a sua participação. Com certeza contribuiu muito para os nossos telespectadores, os nossos condôminos, quem nos segue. E até uma próxima. Eu que agradeço, Tomás. É um prazer estar aqui com vocês e espero ser chamado para uma próxima. Com certeza. Muito obrigado a todos que viram o nosso vídeo. Esse foi um bate-papo com a Puyat e fiquem atentos para os próximos vídeos.